Olá! O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas. Bem, diante desse cenário, o tema da nossa conversa de hoje é estudantes com deficiência visual, inclusão e pandemia. E para conversar conosco, nós convidamos a Fernanda Toniaso. Ela é psicóloga, ela é mestre em educação e doutoranda em educação no programa de pós-graduação em educação na Universidade de Caxias do Sul. Fernanda, vamos falar sobre isso? Olá, né? Um oi para todos, né? Vamos falar sobre isso. Eu agradeço o convite, né? Porque para mim é um convite assim de bastante reflexão, de poder parar para pensar, né? Nesse momento em tudo que está acontecendo e poder compartilhar com vocês. Então, eu trabalho no INAVE, no Instituto da Audiovisão, que é um instituto destinado para pessoas, né? Atende pessoas de todas as idades, deficientes visuais ou com surdo-cegueira. Temos muitos casos de múltipla deficiência também associada, né, à deficiência visual. E atualmente estamos atendendo 95 estudantes, né, na rede de ensino de Caxias do Sul. Então, trabalhamos em parcerias com as escolas, estamos sempre abertos, né, para trabalhar com as famílias, com as escolas, com as crianças. Então, num momento como esse, de repente, né, porque foi de repente, não estávamos preparados, nos vimos, então, numa situação de ficar em casa, né? Então, ao mesmo tempo, as preocupações com a pessoa com deficiência, com o avô, né, os pais, as questões financeiras, as questões sobre a pandemia, que muitas vezes não são claras, tudo isso trazendo uma preocupação muito grande, as questões financeiras também, o trabalho, né? E um estresse bastante grande, né? E essas famílias onde tem pessoas com deficiência, né? Os pais tendo que mediar essas questões de ensino, de aprendizagem com o seu filho, às vezes, muitas vezes não se sentem, né? Seguros para isso. A parceria com a escola, com o instituto. Então, penso que é um momento assim de nós pararmos, pensar e de muita escuta, né, com essas famílias. É uma nova organização que aconteceu, que de uma hora para outra tivemos que uma nova rotina de vida, né, uma reorganização da rotina de vida. Nós temos, o tempo já fazem 2 meses que estamos nessa situação, está se estendendo, e assim como tivemos até assim, crianças que chegaram a trocar a rotina, dia e noite, né? Chegaram a esse, então, o que o profissional, né, o professor, a escola, ou as pessoas que atendem, os profissionais que atendem, né, como podemos ajudar essas crianças nesse momento? Pois é, eu acho que essa é a grande questão que tu levantas, né? Nesse cenário todo que tu mapeou com muita clareza, como na escola podemos ajudar esses estudantes com deficiência visual, né? Vocês têm 95 que vocês acompanham diretamente no INAV, cegos Sim, e deficientes visuais. sim. Co- Associados ou não a outras deficiências, né? Como é que as escolas, das múltiplas formas como elas têm trabalhado, né? Às vezes com aulas síncronas, às vezes com aulas no papel, às vezes com entrega de material, como é que as escolas podem ajudar esses estudantes, Fernanda? Eu penso que está. Eu acho que uma coisa muito importante, Cláudia, é a gente estar atento a essas famílias e ter essa escuta, porque muitas vezes, bom, os professores têm que, né, mandar atividades, né? Mas essas atividades realmente, o que vai fazer sentido para aquela criança nesse momento? Né? Claro, não podemos esquecer das questões de adaptação e de acessibilidade, né? Temos que mandar atividades adaptadas e que essas pessoas, que essa criança vá poder ter acesso, né?
Nem todos têm nem todos têm computador, nem todos têm internet, nem todos têm. Né? Como vamos fazer aqueles que não têm? De que forma podemos chegar lá? Porque temos que é importante, penso que é importante se manter o vínculo, né? Esse contexto de ensino-aprendizagem não se pode interromper. Há quantos anos essas pessoas ficaram à margem, né, das questões educacionais? Toda a história da pessoa com deficiência. E uma pandemia é muito grande o risco de que eles fiquem novamente à margem, à mercê, né, disso tudo. E, então, é importante estarmos atentos, né, fazer muitas vezes até uma busca ativa, as questões dos materiais, se não pode ser por forma virtual, que seja de forma física. Eu até coloco o INAV, o Instituto da Audiovisual, ali, o que nós pudermos estar colaborando, né? Nós temos uma parceria boa com os professores que atuam com nossas crianças, nas adaptações, para pensarmos juntos. Essa eu penso que é uma questão importante, pensar junto. Não temos a resposta, foi um momento que pegou todo mundo de surpresa. Então, vamos aproveitar para refletir e para encaminhar atividades e, às vezes, muito mais uma escuta, também pode ser uma escuta, uma conversa, uma ajuda, né, atividades de organização, de rotina, de vida diária, que esses pais possam estar mediando isso com seus filhos, né, e aliviando essa questão do estresse, e realmente eu penso assim, fazer alguma coisa que tenha sentido, e não fazer por fazer. Fala, Cláudia. Fernanda, tu disse que uma coisa bem importante, assim, que vocês estão à disposição das escolas, né? Porque o professor, então, não precisa se sentir sozinho, ele pode contar com a ajuda, com a expertise do INAV, de vocês, para pensar junto. E essa é uma ideia que muito me agrada, esse pensar junto, porque às vezes o professor, a escola, se sente solitário, e acha que pode ser muito difícil mesmo, mas o pensar junto é que abre caminhos, né? Porque não é uma receita pronta, cada estudante tem uma realidade, cada escola tem uma gama de recursos à disposição. Então, esse pensar juntos que tu menciona, acho que é de muita valia, né? Fernanda, tu tens, assim, algum relato de alguma experiência que tu possa compartilhar, claro, sem citar nomes, assim, que tu achas que tem sido positiva, assim, de iniciativas das escolas? Nós temos uma experiência assim de atividades porque para nós ali no Instituto também, né, de que forma cada criança tem um nível de autonomia diferente, de independência diferente, uns vão conseguir fazer, outros vão precisar da mediação do adulto para poder fazer qualquer atividade, né? E a gente se pegou com uns desafios bem grandes, o que encaminhar para tal criança ou para outra. E temos né, os professores ali no Instituto, porque né, tu não precisa imaginar em grandes, não, às vezes é uma atividade simples, mas que faz toda a diferença lá, né? E a gente tem tido o retorno dessas famílias, que é isso que nos gratifica e que nos dá o parâmetro se estamos no caminho certo ou não. Os pais estão conseguindo desenvolver, de que forma, né? Que resultado, o retorno dessa família para nós. E penso que isso para os professores é importante. Qual o retorno? Eles estão conseguindo, né, desenvolver a atividade? Não estão? Porque isso vai nos direcionar qual o caminho que nós temos que seguir, né? Não se tem resposta pronta. Para quem, assim, não tem, assim, ideia de como é que pode ser à distância a adaptação de alguma atividade para uma criança ou adolescente com deficiência visual com a mediação da família, tu lembra de algum exemplo que tenha te chamado a atenção? Repete, Cláudia, por favor. Como assim? Algum exemplo de alguma adaptação em termos de acessibilidade que vocês tenham promovido, ajudando as escolas, né, e que tenha chamado a atenção, assim, pelo grau de envolvimento que gerou, ou por esse retorno positivo por parte das famílias e dos estudantes? Por exemplo, assim,
às vezes para desenvolver uma atividade, uma criança que é mais independente, né? Aí, bom, tu manda um texto adaptado, ele vai ler, ele vai responder, mas uma outra atividade com uma criança que tem mais dificuldade, né? Que não tem uma autonomia. Então, por exemplo, para os pais entenderem, né? A gente desenvolveu uns filmes mesmo. Filminhos de como fazer, de como proceder, de como, né? Aí veio o retorno daquele material, né? A professora fez as correções ali, mandou para os pais, né? Assim, deu sugestões, desenvolveu, é um vai e vem, né? Então, por isso que eu digo assim, que em relação às questões de escola, salas de recurso, nós estamos ali abertas para estar conversando, pensando junto, porque aquela criança que está naquela sala de recurso é a mesma que nós estamos atendendo. Então, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Junto com a escola. Fernanda, eu tenho certeza que nós teríamos, assim, N questões até para entrar na singularidade ou da criança, ou do adolescente, ou da criança com baixa visão, a criança cega, são diferentes quadros, né? São Então, diferentes contextos, né? é Mas eu isso. quero te agradecer muito por essa início de debate, assim, conosco, e por essa disponibilidade do INAVE, né, para que as escolas não se sintam sozinhas, para que as famílias não se sintam sozinhas também. Nesse período de pandemia, eu queria retomar aquela ideia que tu trouxeste antes, né, de que as pessoas com deficiência, historicamente, ficaram à margem das escolas, né, do processo de escolarização. E agora, nesse período tão difícil para todos nós temos também que continuar atentos para que elas não voltem a ficar à margem da escola, à margem do aprender, né, da aprendizagem, né? Então, eu acho que esse seu recado é muito importante. E para elas isso é muito importante, porque tu imagina, né, sem a visão, isoladas em casa, né, sem o espaço escolar, que é um espaço de interação, de comunicação, né, se nós deixarmos essas crianças isoladas, então, às vezes, esse trabalho faz toda a diferença nesse momento na vida dessa criança. Então, ela vai se voltar mais ainda, assim, depois é o retorno. Como vai ser esse retorno? Todas as conquistas que já tinha se conseguido, né? Então, temos que pensar em tudo isso, em manter, mesmo longe, estar atento e estar perto. Fernanda, então eu quero agradecer a sua participação nesse nosso diálogo e agradecer a todos pela atenção. Queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos. Nos enviem seus comentários, seus questionamentos. Esse é um espaço de interlocução, não é um espaço de ideias prontas, é um espaço de compartilhamento, tanto de angústias como de algumas sugestões. É um espaço de construção coletiva. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cláudia, e até mais.